Olá, o programa de hoje traz o tema polarização e militância política nas redes sociais. O Depois da Aula começa agora. E para o nosso bate-papo de hoje, recebemos a Luísa Copiters, que é professora de filosofia, militante LGBT e feminista, e membro do Conselho Municipal LGBT, representante das mulheres transexuais. Muito obrigado pela sua participação, Luísa. A gente fica muito feliz de você ter vindo aqui participar do programa. E eu já queria começar perguntando a você, pedindo para você explicar o que são esses fenômenos da militância e polarização política nas redes sociais. Bom, acho que primeiro é o surgimento das redes sociais como uma plataforma, um instrumento que vai permitir as pessoas terem acesso a uma série de coisas novas e criar vínculos, né, a partir de certas afinidades. Concomitante a isso, a gente vê na história do Brasil, especialmente, não sei porquê, mas especialmente a partir de 2003, mas antes já havia isso, mas isso se aprofunda, você tem a chamada mídia corporativa ou a mídia venal, que ela atua sistematicamente para criminalizar a política, para criminalizar certos partidos políticos, para que a população desvalorize a política. À medida que isso vai acontecendo, que esse processo que vai mobilizando as paixões, duas em especial, quatro na verdade, né? O ódio e o amor e o medo e a esperança, né? Vai mobilizando isso e as pessoas vão criando, né, assumindo um certo descrédito com a vida política e tratam a vida política como se fosse, por exemplo, futebol. A mídia cumpriu um papel muito importante para empobrecer a política na hora que trata a política como uma questão exclusivamente partidária, como se houvesse apenas dois partidos e antagônicos, sem explicar os projetos desses partidos. E estimula, então, que as pessoas assumam um lado, odeiem um lado oposto, e o instrumento, quem estava falando que é a plataforma da rede social, ele não é elaborado uma empresa privada, ele não é como uma praça pública, não permite as pessoas se olharem nos olhos, entenderem, cada uma tem um espaço de fala, né? Há um problema da estrutura, do fundo, da lógica ali, a gente vai para a questão dos algoritmos, por exemplo. Os algoritmos fazem com que a pessoa fique fechada numa bolha, né? Um cerco dentro de ideias que são parecidas e isso também, acho que dentro de uma lógica social que está muito associada àquilo que a gente estava conversando agora há pouco, de certas empresas religiosas, Sim. Numa teologia da prosperidade e a ausência dentro do neoliberalismo da falta de espaços públicos. As pessoas vão procurar certos espaços que mantêm certa hierarquia e que mantêm uma comunhão de ideias e valores e acham que o mundo tem que ser assim, quem não é assim deve ser exterminado. É diante disso que a gente está se encontrando agora. Foi um processo que estimulou as pessoas a não se aprofundarem no entendimento da vida política, do que é a política em todas as suas faces, mas tomar ela como uma coisa futebolística, e movida por paixões, tem um eu versus meu inimigo. A religião trabalha muito assim, né? Sim. Tem um capiroto, o inimigo, aquele que deve ser destruído, e geralmente ele está no outro. E ele entra no outro, aí vocês terminam o outro junto. Né? Então, e isso é interessante, porque é como se tivesse entidades que vagam por aí e que assumem certas faces, certas imagens, mas é bem simples, né? Nossa bandeira nunca será vermelha. A mulher vê a bandeira do Japão, por exemplo, já Sim. entra em crise, é um ataque histérico. Então, você está usando uma blusa vermelha. A gente pega aqui em São Paulo a questão da ciclofaixa, ciclovias. Era uma coisa de comunista ter. É louco isso, né? Sim, você tá vermelho já é um símbolo de que. Né? É interessante isso. Isso é um processo ideológico, ideologia, o discurso da classe dominante, que faz com que as pessoas de todas as camadas sociais adiram a certas maneiras de pensar, né? E que no final atende o interesse de uma elite, da elite que não aparece, da elite que não tem perfil em rede social.
Parece que existe uma cartilha que a gente precisa seguir, que é o certo, né, para essas pessoas. E aí quem não está nessa cartilha, quem não segue, aí você já não faz parte, você pode estar ali à margem da sociedade. Exatamente. E você vai ser esquecido, né? E o mundo de hoje é um mundo, uma certa... Falou-se lá atrás de crise de valores, né? Mas é que você não tem um lastro, algo, né, que garanta essa verdade ou certo. Há possibilidades de existência. Tem gente que vai ter como lastro a Bíblia, uma entidade divina, valores políticos, mas enfim, o que a internet vai possibilitar é justamente isso, você vê que há essa pluralidade, e essa pluralidade começa a ter voz. Na hora que consegue produzir vídeo, que vai para a militância e começa a falar das suas questões. E quem nunca teve nenhum incômodo na sua bolha, na sua vida cotidiana, e pelo contrário, né, quando não tinha rede social, a gente vê, especialmente a partir dos anos 90, o avanço dessas empresas religiosas, né, Sim. tomando, justamente é interessante isso, porque isso vem junto com o esfacelamento das estruturas partidárias. A gente fala muito em crise de representação dos partidos políticos, né? Os partidos políticos, eles perdem capilaridade, eles perdem aquele enraizamento nas populações pobres. Só se lembrar do surgimento do PT. Vai surgir no ABC, com o metalúrgico, com o pessoal da teologia da libertação, Leonardo Boff, que está lá na porta da Polícia Federal tentando visitar um amigo. E aí, os movimentos políticos vão perder isso, e quem assume esse lugar, porque não tem lugar vazio, né? Quem vai ocupar isso vão ser essas empresas religiosas, né? Com esses discursos da teologia da prosperidade, que ter algo é sinal de uma graça, portanto você é melhor que o outro, portanto, e se o outro é assim, ele começam a querer ditar exterminado. as regras na sociedade, né? E a gente estava falando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Política e religião não andam de mãos dadas, né? E aí você falou que lá, isso começou, esses fenômenos, né? Lá atrás, né? Você citou o ano de 2003 e tudo mais. Mas quando é que eles se manifestaram, assim, de fato? Que ganhou uma grande visibilidade, assim, e as pessoas começaram a comentar? Acho que você vai ter nos processos eleitorais, né? Especialmente nas eleições da Dilma, que a Dilma vai ser eleita, e em especial a partir, acho que de 2013, né, das tais jornadas de junho, que você tem um início de uma mobilização que começa pela internet, de um grupo de estudantes pelo passe livre, e que de repente vê o seu movimento e o que está fazendo sendo tomado por setores e por pessoas que são despolitizadas, mas que tinham uma demanda de se manifestar, estava represado aquilo. Esse é um dos pontos importantes quando você ataca a política, descredibiliza a política, as pessoas ficam com demanda para onde vão desaguar isso aí. Nesse sentido, quando aparece qualquer movimento de massa, como elas não têm capacidade de organização, não compreendem a vida política, aparece um movimento de massa que engloba com discursos bem vagos, sou contra a corrupção. Daqui a pouco vai ter movimento, né, sou a favor do que o sol brilhe, né? A água deve ser molhada. Né? Então, essas pessoas veem isso numa bandeira, é o máximo de compreensão que conseguem ter, porque estão na chave das paixões, o ódio, medo, esperança e amor, né? E aderem a essas coisas e são levadas até gritar em patos e rãs, né? Idolatrar esses seres, se vestirem como eles, de amarelo, né? Isso aí. E o mais engraçado é que essas pessoas são aquelas pessoas as pessoas que dizem eu sou contra a corrupção são aquelas pessoas que aceitam um troco a mais na padaria ou no restaurante, né? Olha, eu acho que é importante ter em mente o seguinte: se a gente vê corrupção nas esferas mais elevadas do poder, é porque você tem uma estrutura social inteira, até lá embaixo, em que a corrupção acontece. É igual a gente falar, né? A gente fala de religião, fala de 7 pecados. Todo mundo aceita que tem 6 pecados e fala, se diverte. Gula, né? Preguiça. Agora, inveja ninguém fala que tem. Né? Quando a gente vai para a política e fala da corrupção, é a mesma coisa. Igual preconceito.
Sim. Ninguém tem preconceito, mas, né, a mesma coisa da corrupção, vira uma maneira de externalizar, né, e justamente a ignorância. A gente sabe que o grande mal do país não é a corrupção. Se a gente fosse honesto mesmo no que a gente está querendo investigar, saber melhorar a sociedade, Platão escreveu um livro, há pouco mais de 2.400 anos, propondo uma sociedade ideal sem corrupção. Isso na Grécia. Então, assim, uma questão não é privilégio nosso. E se você acabar com a corrupção, você vai acabar com a desigualdade social? Depende do que para você acabar com a desigualdade social? Políticas. Que linha política que a gente vai assumir? Pagar juros para banco ou fazer as pessoas terem direito à comida? Você vai acabar com a corrupção, você vai acabar com o racismo, o machismo, a misoginia. Então, é a lógica dos discursos fáceis, né? É uma lógica meio Twitter, meio lacração, de você dar é aquela coisa de dar a resposta. O problema do Brasil e a solução do Brasil é. São especialistas políticos de redes sociais ou do Facebook? Não, acho que você tem os especialistas de rede social, que é barato. Eu fico admirado a capacidade do pessoal de produzir análises diárias, né? Reflexões, ter essa capacidade. Estou falando honestamente, eu não tenho, né? Mas eu acho que é uma ignorância política, uma preguiça também, e que permite que sujeitos que só conseguem exprimir isso, vamos acabar com a violência, matando os bandidos, né? Porra, legal, só falta a gente combinar quem são os bandidos, porque até o cara que fala isso já foi condenado pelo STF, né? Então, mas é um discurso que pega, é o discurso simplório, reducionista, que volta, todos os outros podem ser bandidos, todos os outros são corruptos, menos eu. Menos eu. Quando você for dar aula, espero que você um dia se dê aula sempre explicando para a turminha, vou falar de uma coisa, mas não são vocês, são os outros. A turminha se alivia, fica tranquila, calma. Para falar dos outros é muito fácil. E no fundo, o que a gente tem que lidar? Com um processo de educação, e é de longo prazo. Só que não tem interesse em educação nesse país, pelo contrário, né? Está vendo que as reformas passam de cima para baixo, não tem levante da população. E já que você falou que para muita gente a frase bandido bom é bandido morto, né? Já me dá gancho para a próxima pergunta, que a grande mídia influenciou essa polarização nas redes sociais, né? De que maneira que você acha? Sem dúvida influenciou, né? Até como eu estava dizendo, primeiro a gente tem um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas da democracia brasileira, que aliás não dá para considerar democracia, mas do Brasil, é que a gente tem os meios de comunicação concentrados nas mãos de meia dúzia de famílias. Sim. Enquanto a gente tiver o cargo mais importante do Brasil, ser presidente da Rede Globo, mais do que ser presidente da República, a gente não vai ter democracia. Enquanto faculdades de jornalismo, isso que vocês fazem aqui, esse trabalho, esses programas não se tornarem rotina e que possam ser feitos, produzidos e disseminados em todos os lugares, que não na região central por grupos específicos, mas que todos possam produzir e difundir, né, suas perspectivas, cultura, valores, a gente nunca vai saber como é que é o Brasil de fato. E nunca vai ter voz das pessoas que são marginalizadas e que perdem espaço. Pô, você falou dos especialistas. Vai ver quem são os especialistas que são recorrentemente chamados. Porque especialista parece uma figura neutra, imparcial, idônea, ela não tem posição política, não fez uma faculdade, a faculdade não tem um viés político, não teve uma escolha de currículo, aquela faculdade. A linha de pesquisa dessa pessoa, as afinidades ideológicas que ela tem. E a televisão procura mostrar as coisas como se fossem neutras. Acho que essa é uma das coisas mais perniciosas para o jornalismo. Essa pretensa e falsa neutralidade. Nem é pretensa. São raros os veículos que se pretendem ser de fato neutros, né? Então, você tem uma prática sistemática dessas grandes emissoras, que são donas também de jornais e rádios, em ter uma concentração de todos os veículos muito grande, e que estão a serviço da elite.
E aí, Luiz, a gente lembra das emissoras do Nordeste, que a maioria delas são comandadas por políticos ou famílias de políticos, né? Eu queria saber de você quais são os interesses políticos por trás desse clima de discórdia que se instalou nas redes sociais. É importante lembrar que não só no Nordeste, né? Às vezes fica mais aparente porque tem uma questão do nome das famílias, Sim, né? Que vão é verdade. ali, mas isso é em todo o país. E por isso a gente não consegue fazer a regulamentação dos artigos 220, 221 e 222 da Constituição, que regulamentam a questão dos meios de comunicação, para não ter oligopólio, por exemplo. Tem um interesse na polarização, em especial para destruir o partido político que estava no poder até então, um projeto político e seus integrantes. Só que, como houve mudanças de fato no país, pequenas eu considero, mas houve, o ataque teve que ser muito sistemático, constante, e que fez com que as pessoas então perdessem completa a credibilidade na mídia, aliás, na política. E isso abre brecha para pessoas autoritárias, né, pessoas violentas, pessoas que fazem os discursos de uma extrema-direita, vamos falar assim. É interessante porque a gente chegou num ponto que quem era de direita um pouco tempo atrás, agora estão chamando de centro. Eu acho isso muito engraçado, você vai vendo como um processo ideológico. Aconteceu isso na Europa, o Macron. De repente o cara que é um baita do neoliberal, ele passa a ser pessoa de centro porque surge um fascista. Mas ambos estão no campo da direita. E é importante ter em mente que a gente está vivendo um período neoliberal. O neoliberalismo, ele fragmenta a existência coletiva, ele faz com que as pessoas se sintam menos do que indivíduos, se sintam menos do que tendo CPF, mas tendo uma PJ, sendo uma pessoa jurídica, sendo uma empresa, alguém que está investindo o seu tempo, né, e que deve ter algo em troca e tudo mais. Então são empresas operam na lógica da competição. E isso dificulta, é contrário à lógica da política. E essa lógica da competição é uma lógica que visa o extermínio na sobrevivência de um só. Volta aquilo que a gente estava falando. Se então está no campo da política, você é meu oponente, você é mais que meu oponente, você é meu adversário. Sim. Lógico, deve ser exterminado. E mobilizando as paixões, você vai fazendo as pessoas adorarem certas coisas, né? Chamar de mito, e por aí vai. Divinizar. A gente lembra de um que eu não gosto de falar o nome, mas olha... Que não devem falar o nome, eu recomendo. Eu até recomendo, falem menos do B e falem mais do Boulos, tá? Acho que é importante isso, dar voz a quem tem o que dizer mesmo. Né? Exatamente. E as redes, eles realmente dão voz a todos, né? E como é que a gente lida com essas manifestações machistas, racistas, fascistas? A gente tem que criar instrumentos, você tem que fazer denúncias, você tem que ter... É que a gente vive um momento histórico em que as instituições estão em descrédito, estão falindo. Né? Você teve um momento há pouco tempo atrás, você estava fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a Polícia Federal. Hoje a gente não acredita mais nisso, a gente sabe que não funciona, que o Judiciário é um compadrio, é um dos poderes que está com o STF, com tudo, feito aí para estancar a sangria. Né? Mas a gente tem que criar mecanismos na lei, tem que fazer denúncias, ter instituições que vão fiscalizar isso aí. Por exemplo, um DECRAD ou uma Polícia Federal que vai investigar crimes de ódio na internet, agora feminicídio vai ser investigado pela Polícia Federal. Que seja de fato investigado. Que haja uma investigação para chegar até o fim. Então é interessante que a gente perdeu isso aí. A gente está voltando a uma lógica de um cangaço ruim. Não é nem um cangaço, né? É o coronelismo. E numa lógica de se aglutinar em torno de figuras extremamente perniciosas para a vida social, para disseminar esse ódio. E o combate a isso é justamente fugir das figuras, é procurar impessoalidades, que são as instituições. As instituições são impessoais, por isso que elas que devem fiscalizar, organizar, né? Porque senão vão ser pessoas que vão se
colocar que funciona muito nesse discurso da teologia da prosperidade, né? Aquela coisa, vai vir um Messias Salvador. A gente está vendo como o Messias está vindo. Né? É o Messias que dissemina o ódio. Mas eu acredito que esse tipo de sujeito não é de interesse às classes dominantes. Ele vai ser uma espécie de russomano aqui em São Paulo, né, para o Brasil. O que é o russomano? Aquele que vai aparecendo, todo mundo vai se desgastando para combater ele, no final mostra uma faceta, ele cai, e vem aquele que diziam que era de centro. Que era de centro, mas que vai privatizar absolutamente tudo, fazer com que as pessoas não tenham mais acesso à saúde, à educação, ao transporte. E isso é ser de direita, é acabar com a figura do Estado, é reforçar essa lógica que as pessoas não são gente, carregadas de dignidade e de direitos, mas que são seres que só são consumidores e só os consumidores devem ter direitos. São os que têm acesso aos bens. Essa é uma disputa de sociedade. Não é só falar... você percebe quando você fica num campo, bandido bom, bandido morto, direitos humanos, plano de direitos, frases vazias, frases ocas, sou contra a corrupção, sem apresentar projeto, não tem nada. E isso escamoteia certos grupos políticos que têm projetos muito bem definidos, mas têm vergonha ainda de mostrar a cara, a não ser quando tem um marketing muito grande, aí ficam insistentemente usando redes sociais para isso. E, ao mesmo tempo, como criminalizou-se outro projeto político, e cegam a população para entender que existem projetos políticos mais à esquerda, ou à esquerda daquilo que foi implementado nos últimos anos, porque também tem isso, a mídia no seu processo de despolitização faz com que as pessoas acreditem que o governo do PT, do Lula e da Dilma seja um governo de esquerda, governos quase comunistas. Chamar petista de comunista é falar num círculo quadrado, entendeu? Num canibal vegetariano. É uma aberração. Então é todo tem uma sociedade extremamente despolitizada. E não é só a nossa. A ignorância não é privilégio nosso. A despolitização não é privilégio nosso. Isso a gente vai encontrar nos países centrais do capital. Eleição de Macron, eleição do Trump, tem uma série no Equador. E, você vê o que aconteceu na América Latina. Quem na América Latina, 10 anos atrás, imaginaria quem estaria vivendo o que está vivendo hoje? A América Latina sendo uma vanguarda na esquerda em campos de direitos, construção de garantias, de defesa das pessoas, da soberania dos países. É o giro da história. Isso é bom para as pessoas entenderem que a história funciona de forma dialética, não é relação causal, não é linear. Né? Não adianta ficar esperando alguém vir e resolver. São sempre jogos de força. Quando você pergunta quais são os interesses que estão por trás disso aí, há inúmeros interesses operando atrás da lógica do Facebook. A gente viu, por exemplo, um prefeito que atuava ali de forma fantástica, até que chega um ponto que a realidade aparece como pedra de toque para desmontar isso, né? Mas não muito, vamos ver até onde vai. Mas quando você vem com a reforma política, que é a reforma eleitoral, aliás, que foi feita ano passado, uma das coisas que foi liberada, exclusivamente liberada, é para que se tenha para que se possa, permitido patrocinar posts. Quem vai ter acesso a recurso suficiente para patrocinar post, a ter gente qualificada para conseguir furar as bolhas, ou para saber quais são os públicos-alvos? Se eu sou uma defensora dos animais ou dos pets, e você é uma candidata dos pets, eu posso ter o banco de dados, o Facebook estava aí distribuindo, né? Vendendo, pegar o banco de dados de uma rua que tem muito cachorro. Então eu faço publicidade direcionada. Você vê, não tem mais uma coisa, não existe uma política de fato, é propaganda, é o marketing. E aí eu queria saber de você qual é a importância da militância nas redes sociais. Agora, tem um lado maléfico, um lado benéfico da militância? Eu acho que toda militância é válida, acho que as pessoas têm que militar, têm que lutar por aquilo que acreditam. Eu acho que faz parte da militância ouvir, aprender. Né? Na internet muitas vezes dá a impressão que tem muita gente pronta, desconstruidona, que está
Lá tem essas pessoas, né, aptas e prontas e conscientes de tudo. Eu não me considero assim. Acho que o mundo real é um tanto diferente. Aliás, quando a gente vai para a militância concreta, a gente vê que a coisa é muito mais dura. Mas eu acho que é extremamente importante a militância na internet. Eu mesmo sou fruto também disso aí. Eu apareço. Evidente que era também uma lógica de algoritmo, de funcionamento diferente. Eu fico mais preocupado ultimamente com a saúde das militantes de internet. Por experiência própria, não só pelos ataques, mas porque é um ambiente muito, como diz o pessoal, tóxico. É um ambiente insalubre. E tem muito disso se você não conseguir medir. Quando você perguntou aquela hora da relação dos interesses por trás de plataforma de rede social, você pega um Facebook, ele tem reações. Então você consegue ter dados das reações e reações afetivas e emotivas das pessoas. Você começa a ter instrumentos para lidar com isso. E quem, dependendo da situação da militância, a pessoa não tem instrumentalização para mexer com isso, ela vai ser afetada. Eu mesmo, teve momentos que eu sofri ataques, que eu não estava... Se não estiver bem no momento que você sofre ataque, você pode ficar muito mal. Mas eu recomendo, faça a militância e... Perdeu amigos? Ou aqueles que você achava que eram amigos, perdi, e você percebeu que não eram realmente amigos? Perdi, foi uma coisa que doeu muito, perder amigas, né? E por mentiras. Mas é aquela coisa da vida, né? Bom, primeira coisa, né? Amigo de Facebook já é uma expressão meio estranha, amigo Facebook. E não dá para esperar muito dali. Acho que eu sempre prefiro o contato real, que ele nos é libertador da jaula que cria as redes sociais e o computador. Porque quem fica muito ali, isso acontece quando a gente vai ficando, vai submergindo naquilo, vai se consumindo por aquilo, pode fazer ideias erradas, né? E geralmente, estava até conversando com uma amiga agora há pouco, geralmente quem tem muita autoestima são pessoas tapadas, são pessoas preconceituosas, são pessoas ignorantes, e que quem faz muita reflexão, quem é muito crítico, tem uma autoestima geralmente muito baixa, porque faz a crítica a si mesmo também. Né? Então, quem você vai ver em rede social podendo falar pelos cotovelos, né, e sem crise, é gente geralmente sem muito discernimento do que fala. É aí que ganha amplidão esses discursos, né? É que os ignorantes ganham voz, né? Voz. E aparece gente, como eu estava falando, para bater palma para palhaço dançar, para louco dançar. Bom, Luiz, infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu queria agradecer a sua participação. Queria saber se você quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo. Acho que a mensagem que pode deixar é um estímulo para as pessoas irem atrás da politização, se formarem, fazer, como você falou agora há pouco, né? Vamos separar a política da religião, da salvação, cada um cuida da sua, é uma coisa tão privada. A vida política é uma vida que envolve pessoas que pensam e vivem diferente, e isso é um meio de evitar a guerra política. Então, eu queria muito que as pessoas se envolvessem, participassem da vida política, aprendessem, que está na militância continue firme e vá para a rua também, vá falar com as pessoas, olhar olho no olho, que isso é o que faz bem para a gente que está na luta. Então é isso. Bom, obrigado mais uma vez. O programa Depois da Aula vai ficando por aqui. Quero agradecer o pessoal que está aqui no estúdio, acompanhou o programa com a gente, e agradecer a você que está aí no YouTube assistindo a gente também. Até o próximo programa. Wow.